Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo. Olá, sejam todos bem-vindos à minha sala colorida. Minha não, eu tô achando que essa sala é mais de vocês agora do que minha. Feliz em estar aqui com uma convidada muito especial. Mais uma quarta-feira que a gente tem um encontro, né? Mais histórias para contar e... vocês já sabem, né? Eu sou Nambia Wake, de consultora de imagem, estilo e colorista pessoal. E temos vídeo novo no canal toda quarta-feira a partir das 19 horas. Então você já aproveita para se inscrever, compartilhar, dar aquele joinha para que o nosso canal possa crescer e atingir o máximo de pessoas possíveis, porque eu acho que uma boa história tem sempre alguém querendo ouvir. Começo sempre agradecendo aos nossos patrocinadores, porque se não tiver patrocinador, a gente não sai do canto. A verdade é essa. E aqui a gente tem patrocinadores e dos bons. Quero agradecer primeiro ao Cheirinho Bom, que está aqui com a gente, os nossos convidados passam bem. A Liz Multibrand, que está me vestindo e cada look mais bonito do que o outro. Vocês vão ver nas redes sociais. A Capelli Concept, que hoje deu uma caprichada no meu cabelo. Depois eu vou dar um jeito de mostrar mais bonitinho aqui pra vocês. Tá valendo a pena. Hoje eu tô amostrada de rabo de cavalo. Olha pra isso. Ave Maria, que sucesso. E é isso. Hoje eu tenho uma convidada especial. Todo convidado é especial, né? Vocês estão sentindo aí. Mas essa tem uma história linda. A gente tem ouvido falar dessa mulher que não é brinquedo, não. Ela tem um negócio que ela sai arrastando. Ela não é Ivete Sangalo, não, mas ela anda arrastando o mundo todo. E ainda não tem Ivete ainda não, mas vai ter. Ela é graduanda em criminologia e depois eu quero que ela explique o que é isso. Empreendedora serial, é diretora da ASEB e fundadora da maior rede de network de mulheres do Oeste Baiano. Além disso, ela é casada com o Luciano, ela é mãe do Luciano, filho, e da Heloísa. Eu já disse, né? Ela é um furacão. Sabe aquelas pessoas impossíveis de passar despercebidas? Sim. Concordo que a beleza dela ajuda. Ela realmente é linda, mas não é só um rostinho bonito, não. Ela é energia e luz. E hoje temos aqui no Café Cor Estilo Moriá Rummel. Consegui! Um horário! Conseguimos! Oh, meu Agenda! Deus. Graças a Deus, porque, minha filha, todo lugar dessa Barreiras está essa mulher. É um negócio impressionante. A gente não, com carinho, mas quero já começar agradecendo, viu? Porque você mandei mensagem e você prontamente, amiga, claro que eu vou. Me diga aí, me mande o dia, o horário, a gente se organiza e a gente vai estar aí. Eu quero agradecer de coração mesmo. Eu que agradeço, eu sou tudo isso aí. E muito mais. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, a oportunidade, né? O interesse de poder sentar aqui na sua mesa, na sua bancada e de alguma forma poder compartilhar, né, um pouquinho da minha história. Eu tô muito importante. E que bom, né, que deu tudo certo. Mês de março foi um mês muito corrido para todas nós, mês de celebração do Dia das Mulheres. Eu tava uma agenda, hein? Amiga, eu trabalhei de 12 a 14 horas, praticamente todos os dias. Foi um mês que teve mais eventos na rede, assim, e fora os eventos das outras entidades. Então, eu tirei o chapéu, porque eu nunca trabalhei tanto como eu trabalhei nesse mês de março. Mas que benção que deu tudo certo. E cá estamos aqui, bem maravilhosos. Para ouvir muitas histórias. E eu queria começar assim, entendendo, né? Porque eu acho que de um tempo para cá, depois do grupo, e a gente vai falar do grupo daqui a pouco. Mas a gente tem ouvido falar mais de você, né? Acho que, principalmente, óbvio, nos ambientes de empreendedores, a gente tem ouvido falar, você está à frente, são muitas causas, muitas bandeiras, né? Mas eu quero saber de onde veio. De repente, Moriá. E o nome é assim, né? Ela acho que é da minha família. Eu sou da Nambia, Moriá. Hoje a bancada tá com os nomes assim bem... Não, eu nem conto, viu? Eu tenho 2 irmãos, Togarma e Sucena. Eu acho que a gente pode fazer o parte 2 daquele vídeo. Não tô sozinha nessa. Vamos lá. Quando eu cheguei a Barreiras, nós viemos a trabalho. Primeiramente, como eu cheguei a Barreiras, né? Nós viemos a trabalho, meu esposo, ele veio fazer a gerência de um grupo de empresas e depois de 6 meses eu cheguei na cidade com as crianças, porque o calendário escolar
de Goiás é diferente da Bahia. As crianças têm férias em julho, o mês todinho, né? E aqui não. Então, quando nós chegamos em junho, final de junho, julho, mãe, nós estamos de férias? Não, eles tiveram que ir para a escola. E aí, teve essa diferença, então, de 6 meses, quando meu esposo chegou primeiro, para depois eu vir com a família e com tudo isso. Eu atuo no segmento de certificação digital há mais de 18, eu estava fazendo essas contas, eu falo 18, mas é 20 anos. Quando a gente começa a puxar um pouquinho para menos, tem horas que a carreira pode ficar um pouquinho menor, né? E a idade, eu não conto pra ninguém. Agora que eu tô assumindo a idade, viu? Mas antigamente eu não saía dos 34. Aí volta aqui, né? Vamos voltar aqui. E aí eu trabalhava nas entidades de classe, trabalhei na federação, sempre atuando nesse mesmo segmento. E quando há 10 anos atrás eu segui em carreira solo, há 12 anos atrás, quando eu tive meu primeiro filho. Olha para você ver, a maternidade foi um divisor de águas. Sempre a maternidade. Todo programa a gente fala um pouquinho sobre isso. E mês de maio, né? Mês das mães. Por que eu não trazer esse fato tão relevante? Foi a partir daí, do meu primeiro filho, que eu decidi, então, seguir em carreira solo. Mas voltando, nós, então, atuamos, né, como uma concessão do governo. E quando eu cheguei aqui em Barreiras, eu venho para Barreiras, eu tinha que aguardar algumas autorizações para atuar na cidade, que não dependiam de mim, e sim dos órgãos, né, público. E fiquei. Sempre trabalhei com vendas. Quando eu contar um pouquinho da minha história, você vai identificar. Trabalho desde os meus 14 anos. E quando eu cheguei em Barreiras, eu lembro do sentimento que eu tive quando eu venho de Goiânia. A gente veio pela estrada de São Desidério, Frango de Ouro, passando por ali. E meu marido falou assim, aquilo ali é a cidade de Barreiras. E eu não conhecia Barreiras, gente. Eu ia perguntar agora, é ótimo. Quando meu marido falou, nós vamos mudar para Barreiras, eu estava preparando. Pensei a coleção de maiô e de biquíni que eu ia ter, porque eu ia viver na praia, mar, só ia viver no mar. E cheguei aqui, mas também o Rio de Ondas, né? O Rio de Ondas não deixa a desejar, né? E quem bebe da água... Aí fica, Ei, já vou avisando, viu, Nâmbia? Eu não volto pro Goiás mais não, viu? Né? Não, pode torcer contra. Minha filha tem 20 anos de Barreiras. Pode torcer pra eu ir embora, que eu não vou ficar aqui. Já bebi água, já afoguei, é aqui que eu vou ficar. Então, a gente começou com essa estrada aqui, que eu identifiquei, aguardando então esse deferimento para eu poder atuar no segmento de atuação. E lembro desse sentimento, eu falei, uma cidade para eu poder desbravar. Lembro até hoje quando eu vejo Barreiras. E comecei. E até hoje, viu, eu ando com GPS na cidade. Tem alguns lugares que eu não sei chegar. Não sei dar endereço, não sei falar, fica ponto de referência. É bem goiano mesmo o meu direcionamento. Você vira aqui, vai reto, passou o Verdurão do Rony, você anda mais 5 quadras. Perto dos lugares que eu frequento ali, da minha casa, que eu moro ali naquelas proximidades. Então eu tenho muita dificuldade ainda de localização. E assim foi. Aí eu falei, vou fazer o que na cidade? E aí eu comprei, na época, R$1.000 de bijuteria. Não, R$500 de bijuteria, e comecei a vender pro pessoal da minha igreja, a igreja que eu frequento. Com 15 dias eu vendi tudo. Falei, olha, em 15 dias vendi tudo, vou voltar e comprar mais. E comprei 1.000. Em 10 dias eu vendi. Eu falei, tem uma coisa errada. E olha que eu tinha preço, eu coloquei preço bacana. Falei, gente, eu tô começando a ganhar dinheiro com essas bijuterias. E até aguardar, foi na época de uma transição de governo, saiu o presidente, entra um outro presidente e meu protocolo, meu deferimento estava parado. E aí fiquei. Nisso eu tive uma ideia. Frequentei um salão, lembro até hoje de uma moça chamada Tamires, que é minha amiga hoje. Tamires estava saindo daquele lugar, que é uma design de unhas, né? E aí ela falou, amiga, você não quer ficar com esse ponto aqui, não? Eu falei, amiga, eu tô precisando para montar minha loja. Vendendo desse jeito. Vendendo, vou montar. E aí fui investir mais em mercadoria, para quem começou com R$500. Amiga, com 6 meses eu montei então, eu já tinha aqui na cidade uma loja chamada A Goiana Acessórios. E eu vendia biju de mamana caducando, coisa mais linda, semijoias acessíveis, com qualidade. E aí comecei e sentia falta, gente. Mas e aí? Aqui não tem um grupo? Porque eu não conhecia ninguém. Gente, eu não conheço ninguém, eu não tenho família na cidade. A gente fica querendo, né?
se introduzir nos grupos. Não tenho... A igreja, nesse caso, acho me acolheu muito. Os meus amigos, são os meus amigos até hoje, minha igreja, foram os que me acolheram mesmo de tudo, sabe? Eu só ia quando eu ligava pro meu apóstolo, perguntava onde que funcionava isso, qual supermercado, qual o endereço, questão de segurança, se eu podia ficar mais tranquila em relação a isso, deixar carro aberto ou não, me direcionaram em tudo. Eu sempre pegava ali as informações com o pessoal. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e, continuando nisso, montei a loja e sentia falta. E comecei a vender, a conheci a Mila dentro, né? A Mila era minha cliente, a Mila Gregorucci, que hoje também está comigo à frente das amigas empreendedoras. E a gente começou, eu falei, gente, aqui não tem uma rede, não, de mulheres que andam juntas? Porque eu não tinha primo, irmã, Ninguém, mulher. E amiga, mulher gosta de conversar. E outra coisa que eu percebo, na minha época, eu lembro das festas de escola e tinha uns encontros de família. Então, assim, os meus pais eram amigos dos pais dos meus amigos, mas alguns vinham de antigamente e outros por conta da escola. Isso. Hoje em dia, não. É essa coisa mais assim, a reunião, o evento, vai o pai, a mãe e tchau, cada um vai para casa. Então, até isso dificulta, porque eu acho que antigamente você mudou para a cidade, um ciclo bacana era da escola dos filhos, acaba você criando um vínculo. E eu acho que hoje cada um já tem a sua turma, já não tem mais essa... E para nós foi mais desafiador, porque assim, eu ia pegar referência com quem? De escola. Eu venho para uma cidade que eu também não conhecia o pessoal da igreja. Nós chegamos assim sem conhecer ninguém. Então a referência também era os chefes do meu marido, né? Que dava esse norte pra gente de escola, de localização, onde a gente poderia também. Depois a gente conheceu então o pessoal da igreja. Então com o que a gente... O que você pergunta? Onde você faz a sobrancelha? Você vai fazer a sobrancelha em quem você não conhece? Eu era loira. Como que você vai pintar o cabelo num salão que você não tem referência nenhuma? Então assim, só que eu fui muito abençoada. Eu conheci muitas pessoas bacanas, como eu tenho conhecido até hoje nessa Barreiras. Mas, Maria, eu acho que isso é uma característica de Barreiras. Vocês, porque eles recebem muitas pessoas, né? Muito bem. Recebe muita gente, então eu acho que eles já estão meio prontos para isso. Então, eles recebem, eles acolhem, na hora que... você não é daqui? Então, já começam a se movimentar para te dar um apoio. Eu realmente tenho um carinho muito grande por Barreiras. Eu vivi um pouco disso, porque aqui, até hoje, eu não tenho ninguém assim. Eu construí uma família em Barreiras, mas eu não tenho família de Barreiras, né? Então, eu e a minha irmã. Minha irmã veio trabalhar, ela recebeu uma proposta de emprego... Achei que você era daqui. Não, ela recebeu uma proposta de emprego há 20 anos atrás, e na época, não preciso dizer quantos anos eu tinha, não, mas eu era... E ela disse pra minha mãe, minha irmã tem 8 anos mais velha do que eu, então a gente tem uma relação em que minha irmã meio que ajudou numa fase da vida, minha mãe assim, cuidava de mim, então a gente tem uma relação muito próxima. E ela fez isso pra minha mãe, eu tô indo pra Barreiras, ela formou em jornalismo e veio apresentar o jornal, trabalhar na TV aqui, ela veio apresentar o jornal aqui, e aí ela disse, mãe, deixa eu levar a Nâmbia. Mas a gente nunca tinha ouvido falar em Barreiras. Assim, a gente não conhecia nada, não sabia, né? Extremo Oeste e tal, é Bahia. E aí a minha mãe disse, não, você tá louca? Eu vou mandar a sua irmã assim pra você, numa cidade. Minha irmã veio, gostou da cidade, se estabeleceu, falou assim, mãe, aqui é legal, deixa eu trazer. E aí eu vim. Então, fiquei um bom tempo aqui com minha irmã, ela recebeu uma proposta. Hoje ela trabalha na TV Bahia em Salvador. E aí ela recebeu a proposta para ir, eu já estava noiva. Aí eu disse, eu não vou não, no caso você vai sozinha. Me amarraram por aqui. Então ela foi e eu fiquei. Então então eu não tenho relação, eu também não tenho vínculo, e eu fui muito acolhida. Então assim, eu entendo um pouco isso que você está falando, muito, de chegar. Muito. Fui acolhida, sou acolhida até hoje, tenho construído amizades genuínas, assim,
Primeiro que eu já não sou de confusão, né? Não é de conversa também. Você é caladinha, chega quieta. Eu sou bem tem essa caladinha. dificuldade. Tem pessoas que são confusentas. Ó, meu dialeto próprio. Eu não sou da confusão, eu não gosto de constrangimento, eu não gosto de briga, eu não sou essa praça, não sou essa nessa linha dessa praça, eu sou da paz. Da paz. E aí, olha só, Nâmbia, e aí era mais complicado também para mim, porque quando eu monto a loja, a minha empresa ela estava funcionando em Goiânia. Eu tinha na época 13 funcionários. Então todo mês eu tinha que ir a Goiânia fazer fechamento de parceiro, fazer folha, né? E aí comecei. Só que eu também comecei a ganhar dinheiro na loja Goiana Acessórios. Quando eu vi, já tinha uma funcionária. E aí as coisas começaram a acontecer. E aí no final do ano, saiu o deferimento, então eu faço a transição da empresa de Goiânia para Barreiras. CNPJ, alteração de endereço, de estado, demitir funcionário. Imagina, demitir 13 colaboradores. Eu fiquei... Nessa época foi muito assim, desafiador, que eu peguei Covid, foi bem no dezembro, né? Bem naquela época que começou o Covid, eu já estava com a loja, eu não podia sair de casa, porque quem tinha Covid estava doente para morrer. Não era? Que ninguém sabia o que era. E aí eu não podia ir para a loja fazer blogueiragem para divulgar as peças. Passei por todo esse processo. Enfim, em fevereiro, então, eu comecei a estruturar a minha empresa aqui em Barreiras. E aí eu decidi vender a loja Goiana, porque a outra empresa já estava me tomando muito tempo. E eu precisava fazer o quê? Recrutamento, processo seletivo, aonde e com quem? Em Barreiras. Que todos nós sabemos que hoje uma deficiência muito grande que nós temos na cidade é mão de obra, né? E mão de obra qualificada. Sim. E vou pegar com quem? Referência com quem, se também não tinha. Então eu sempre fui muito curiosa, metida a besta em várias coisas e fui entrosando, conheci a Casa do Trabalhador, me ofereci para estar naquele lugar que faz um trabalho incrível junto com a prefeitura, totalmente apartidário, e lá eu me coloquei à disposição para treinar, para qualificar jovens em situação de vulnerabilidade social. Ah, mas você é tão boazinha? Não, sou boazinha, é um dever meu mesmo, é sobre mim. Só que lá também eu identificava talentos que de certa forma... E todos os meus funcionários vieram daquele lugar. Hoje nós temos 8 funcionários e todos vieram de lá, identificados por mim, vieram sem experiência, porque a gente contrata caráter e técnica a gente vende, a gente treina, técnica a gente treina. Então eu tenho muito disso, esqueci os meus livrinhos que eu ia te mostrar. Eu contrato caráter e técnica, a gente treina. E assim eu fiz. E comecei. E início eu vendi a loja. E eu ainda sentia falta. Cadê um grupo de mulheres? Gente, cadê um grupo de mulheres das Luluzinhas pra gente sentar, tomar um vinho, bater papo, conversar, compartilhar experiências, partilhar. Sim. Tudo aqui é mais caro para nós. A gente pensa assim, vou buscar uma capacitação em São Paulo. Você vai gastar 10 mil reais com passagens aéreas, com Uber, táxi, hospedagem, alimentação, para você se capacitar, chegar em Barreiras e treinar os seus funcionários. Falei, não, tem que achar umas mulheradas pra gente andar junto, umas empresárias, pra gente trazer alguém de fora e a gente trocar essa experiência e dividir também isso entre nós. E assim foi feito. Conta pra uma, conta pra outra, conta pra minha vizinha. E aí tomou essa proporção. E essa coisa do empreender, né? Prova que tá aí no sangue que você, enquanto esperava o processo da documentação acontecer, né? Para sua empresa ser transferida, você comecei a vender os acessórios e já abri uma loja, já tô... Mas isso é desde a infância? Você já era uma menina... O empreendedorismo, ou você nasce, ou você desenvolve, né? Então, assim, o bom do empreendedorismo é essa máxima. Ah, eu não sou empreendedora, mas você pode desenvolver a habilidade de ser uma empreendedora. Eu tive a sorte de nascer com esse tino. Então, desde novinha, desde quando pequena, eu já tinha algumas responsabilidades da minha casa, que os pais dão, no meu caso foi os meus avós,
foram os meus avós. Cuida disso, você vai lavar o seu quarto, lavar o banheiro, as louças é sua, né, da sua irmã. Então eu dividia com a minha irmã essas funções. E quando, aos 14 anos, eu busquei a minha liberdade financeira. Não porque me faltava, não, eu fui muito bem criada pelos meus avós. Sou fruto de um abandono de incapaz. Minha mãe, por algum motivo, naquela situação, nasci muito doente. Quando eu nasci, eu fiquei no hospital 2 meses. Quando eu saí do hospital, minha mãe achou por melhor me deixar com os meus avós paternos e desapareceu. E ela apareceu na minha vida quando eu tinha mais ou menos 15 anos. E aí quem me criou foi os meus avós. Mas eu fui muito bem criada, acolhida, amada. Estudei sempre em boas escolas. Eu tive uma educação. Dizem, né? Meu avô falava que só casou com a minha avó porque ela montava no cavalo desde novinha e tomava conta dos bezerros no pasto. Então, todas as mulheres da minha casa, da minha família, têm esse tino de estar à frente, né? De liderar. Então, desde pequena, eu sempre tive isso comigo. E aí, quando eu me vi aos 14 anos, eu conversei com minha avó que eu queria trabalhar. E se ela me autorizasse, aí ela assim, você vai trabalhar, mas você tem que estudar. E para onde você vai? Shopping. Então eu estudava de manhã e trabalhava no Flamboyant, das 4 até as 10 da noite. Chegava às 11 horas. Trabalho de shopping. Viciante, né? E lá fiquei... Mas além de empreendedora, na minha cabeça tem gente que tem tino para empreender, mas você, além disso, é vendedora. Nata. Não é diferente? É diferente ser vendedora e ser empreendedora, né? Eu acho que você consegue unir. Porque eu, por exemplo, eu tenho essa coisa de empreender. Lá em casa, a gente não tem muito essa cultura. Minha mãe é concursada do Estado, professora, né? Então foi criar, e nos criou assim, você tem que estudar, você tem que fazer um concurso, você tem que ter estabilidade. E meu pai não, meu pai já era mais solto, mas minha mãe educou a gente para isso, e minha irmã segue isso. Então minha irmã sempre trabalhou, né, em alguma empresa, né? Então ela sempre foi empregada. E às vezes que a gente pensava em que ela poderia fazer alguma coisa, ela disse, eu não me vejo nessa condição. E eu não. Eu me arriscava, eu queria vender uma coisinha ali, eu queria ter um dinheiro, então eu inventava alguma coisa para fazer. Então eu tive lojas, eu vendia acessórios, eu vendia produtos hidratantes importados, eu fiz bolo para vender, eu sempre inventava alguma coisa para fazer. Hoje o meu negócio, mas eu nunca fui boa vendedora. Sempre ia oferecer, chegar, perceber a oportunidade, porque diz que aquela vender água como que tem um ditado que o vendedor ele consegue vender tudo em qualquer, ainda que você não precise, você consegue vender. Então eu não tinha era muito. Hoje eu percebo o que é que me faz a necessidade. Você tem algo, você acaba tendo que desenvolver aquilo, mas eu funciono no que eu acredito. Isso é empreender. Né? Então, tipo assim, hoje o meu negócio, eu acredito 100% naquilo. Então, é difícil eu ter o contato com alguém e aquela pessoa não virar minha cliente. Porque eu realmente ofereço aquilo. Mas eu não sou aquela pessoa que diz, não, dá isso aqui pra ela, que ela vai vender. Eu não sou, eu acho que você tem disso. Assim, você tem uma coisa que você já chega e você já fala assim, o certificado, ok, que também é algo que você acredita, mas você tem essa coisa. Então, além do empreendedorismo, você tem essa coisa. Só que a gente só vende algo que a gente acredita. Sim. Então, se você acredita naquilo, você vai vender. Porque ele é verdadeiro, que é genuíno. E o empreender é isso. O que é empreender? É você ter uma ideia. Aí você imagina algo. E aí tira isso da mente e coloca no papel. Planeja. Eu tive uma ideia, vai ser fantástica. Vai ser mesmo? Vamos colocar no papel. Aí a gente vai desenhar. Nós chamamos de plano de ação, plano de negócio. Vamos ver se vai ser viável, né? Esse plano, a sua ideia. Aí você olha se é viável, se não é, quais são os recursos que você vai utilizar para desenvolver, se vai precisar disso. E aí você acredita tanto que aí você começa, então, a empreender. Vendas é técnica. É técnica. Sabe a Cris, eu tenho algumas amigas que também trabalham em telemarketing, eu vivo ligando para elas para pedindo ajuda. Como que liga para cliente? Eu achava que toda vez que, mudando o foco para você ter uma noção de técnica, né? Existe uma profissão hoje chamada telemarketing.
E aí você contrata alguém para fazer o telemarketing na sua empresa. A pessoa fica com vergonha de ligar para o cliente. Ai, será que eu estou incomodando? Gente, telemarketing é uma profissão. Você não está incomodando. É uma profissão. Quando a gente está incomodado com uma ligação, o que a gente faz? Não atende. Né? Então, o telefone está tocando, está incomodando e não estou atendendo. Se a pessoa atende o telefone, é porque ela pode falar. E aí a gente utiliza algumas técnicas de telemarketing. E aí eu fico absorvendo com as minhas amigas o que eu posso falar. Pô, tem um minutinho para falar? A pessoa vai desligar falando na sua cara. Porque ninguém fica falando no diminutivo, minutinho. 1 minuto, ele não é 60 segundos, ele é 1 minuto. Então por que você fala 1 minutinho? Não tenho tempo não. A pessoa fala isso pra você. Então aí a gente começa a buscar fontes, informações de melhorar essas técnicas, né, para poder vender. Então quando eu ligo para uma cliente eu falo, posso falar 1 minuto com você? Aí a pessoa já... Porque se ela falar assim, me liga daqui a outra hora, me liga daqui a pouco, é a palavra dela. Então ela vai ter que atender a outra hora. Então resolve logo, atenda isso aqui. E aí você entra com speech, que é com aquela venda, com a persuasão do que você vai oferecer, o benefício que você está trazendo ali para venda. Então, de repente, eu já peguei você nessa fase das técnicas. Mas você viu que você pode observar que eu falo nomes e marcas de forma genuína, que é o meu dia a dia. Sim. Coisas que eu acredito, e assim sucessivamente. E eu quero aproveitar que você, inclusive, já deu aí umas pinceladas, eu já falei também desse grupo, né? Que a gente faz parte, né? Que eu tenho o privilégio de fazer parte, que é as amigas empreendedoras. Uhum. E eu quero que você explique realmente como foi que nasceu essa ideia, né? Como é que surgiu isso, mas antes, porque isso é prosa, prepara que esse negócio esse grupo é o grupo, a gente já vai tomar um café, a convidada já está tomando café, inclusive de uma empresa, de uma empreendedora do nosso grupo, Cheirinho Bom, e eu vou pedir meu cafezinho para aproveitar para falar para vocês da nossa promoção. É uma promoção não, é um evento que a Cheirinho Bom está fazendo em parceria com o Café Cor Estilo. A Milena, sensacional do jeito que ela sugeriu que criássemos um momento com a nossa audiência, com quem está assistindo a gente, que está prestigiando a gente. Então, o que a gente criou? A gente criou um café cor e cheirinho. Então, quando você for lá tomar o seu café, lá na Cheirinho, fazer seu lanche, você vai dizer assim, eu quero participar da promoção, né? Uhum. Vai ter um cupom, você vai botar seu nomezinho e vai botar na urna que a gente vai ter um sorteio, onde a ganhadora desse sorteio vai tomar um café comigo lá na Cheirinho, com direito a um convidado, ou seja, ela achou pouco. Não, a pessoa que ganhar, ela ainda leva um convidado. Aí eu digo, a moral é da pessoa que vai tomar um café comigo? Claro que não, a moral é minha, que vou conhecer. Ei, já pode trocar meu nome, viu? Vou conhecer essas pessoas que assistem, que interagem, que compartilham, que curtem o nosso. Eu achei sensacional, eu falei, vamos colocar isso, vai ser um momento lindo. Tô ansiosa. Na última semana do mês, a gente vai fazer esse sorteio. E depois a gente vai mostrar o bastidor disso. Eu quero meu café, tá? Por favor. É uma empreendedora visionária, Milena. Piscou e meu cafezinho já tá aqui, porque tanto papo, tanta conversa, tem que ter um cheirinho bom para dar energia e a gente conversar e saber mais. Inclusive, mandar beijos novamente pra Milena, nossa amiga empreendedora. E agora a pauta é essa, é isso que eu quero saber. Como foi? O que é? Né? Muita gente me pergunta. Uhum. Muita gente fala do grupo, algumas pessoas falam e não sabem que eu faço parte do grupo, né? Comenta, tá aí um negócio de um grupo aí de umas amigas empreendedoras, mulheres empreendedoras, né? Cada um fala. E aí eu queria que você explicasse, a gente aproveitar esse momento para poder explicar de fato o que é o grupo, né? E a ideia, como é que surgiu essa ideia das amigas? Então, quando eu me vejo no cenário da Goiânia Acessórios, que eu senti essa necessidade desse acolhimento, tá? De buscar ajuda, até num processo seletivo de recrutamento, eu comecei a compartilhar essa ideia com algumas clientes. E Mila Gregorucci era minha cliente na época também. E compartilhei com ela sobre o sentimento que a gente tinha, né, que eu tinha naquele momento de ter um grupo de mulheres para andar junto, para se fortalecer. E aí passou, perdi o contato com Mila. Mila monta a loja dela.
A Casa Tua, e ela encontrou uma outra amiga nossa, cliente também, e as duas começaram, que era a Rejane. A Rê. Ei, vamos startar aquela ideia daquela galega, que elas não lembravam do nome difícil, né? O nome fácil, né, pra ela. E aquela do nome difícil, conheci ela, gostei demais, vamos startar aquele projeto. Aí a Rejane, sem avisar nada pra ninguém, criou um grupo do WhatsApp e me colocou no WhatsApp, Mila e eu, e adicionou umas 10 mulheres. E aí a gente então começou o grupo das amigas empreendedoras e nós achávamos... Já tinha esse nome? Não. O nome do WhatsApp já era... Já tinha as amigas empreendedoras. Já tinha, sim. E a gente achou, então, que ia ficar num grupo de WhatsApp. No primeiro encontro, nós tivemos 14 pessoas. No segundo encontro, 55. No terceiro, 90. E hoje nós estamos com mais de 140. Já tô no grupo. Não fui do grupo das 14, não, mas já fui do grupo das 50. É muito bacana. A mulherada não sai. Você tá dentro, sabe como é que funciona. Nós estamos hoje... começou, né, por uma brincadeira, de forma armadora. Não foi, a gente fala assim, eu tive a ideia. É um grupo criado. Em todas as capitais já tem uma rede de negócio de mulheres que fazem negócio entre si. Então, é uma rede de mulheres que é igual e tem em todas as cidades, né, nas capitais. Então, a gente trouxe essa mentalidade para dentro do nosso grupo das amigas empreendedoras. Nós estamos evoluindo, buscando, nós estamos agora virando uma associação justamente para agregar, para trazer mais mulheres, né, para que a gente possa alcançar mais empresárias. Hoje está no grupo uma empresária por segmento. Por quê? Não é no sentido de sermos melhores ou de não termos concorrentes, não é sobre isso. É para nós agruparmos, nos juntarmos e buscarmos soluções para os nossos negócios nesse primeiro momento. Porque a gente também entende que nós estamos numa cidade pequena, 170 mil habitantes, vamos falar, né? E a gente precisa desenvolver algumas estratégias de negócios, amadurecer, que não dá para colocar todo mundo nesse primeiro momento. Sim. E assim nós fizemos lá atrás. Também nesse grupo a gente teve a oportunidade de modelar as mulheres, a mentalidade. Não é sobre o seu concorrente, a gente não tem que olhar para o concorrente com essa visão de somos inimigos, eu vou puxar o seu tapete. Muito pelo contrário, eu amo trabalhar com um concorrente na minha porta, que ele me ensina, ele me instiga, ele é o combustível de eu prestar um serviço de melhor qualidade, de uma entrega na sua totalidade. Eu preciso ter um concorrente para me melhorar, até para melhorar a entrega na totalidade dos meus serviços e produtos que eu lhe tenho. Então, assim, é nesse sentido. Mas, assim, vão poder entrar todas. A gente está estruturando a associação para que todas possam fazer parte. Então, hoje, no formato, né, que temos hoje, a gente tem uma pessoa por segmento. Por segmento, né? Isso. E como é que faz? Outra pergunta que eu recebo recorrente. Você faz parte do grupo? Eu faço. Como é que faz para participar? Tipo assim, como é que funciona? Preenche o quê? Não, a gente explica como é que faz. Primeiramente, está uma por segmento, né? Porque a gente está fazendo esse trabalho de modelar essas mulheres empreendedoras. Quando nós nos tornarmos, então, a associação, vai ter alguns critérios, né, como todas as associações precisam, mas a priori, você que está me assistindo, você que queira participar, pode entrar em contato através do nosso Instagram, Amigas e Empreendedoras, até o do Café por Estilo também, da Nâmbia, perguntar como que participa, porque ela, como madrinha, ela pode indicar você a estar conosco, a andar conosco. E é sobre isso, mulheres que andam juntas, mulheres que querem crescer juntas, né? Nós temos essa visão de unidade. Aqui não é sobre quanto você fatura, quanto o seu CNPJ fatura. E é importante isso, né, mulher? Porque lá a gente tem todos os segmentos, né? Pelo menos o máximo que a gente já conseguiu atingir até agora de mulheres. Então tem essa diversidade e de todos os tipos de faturamento. Então, assim, a ideia é porque eu preciso ter uma empresa grande, uma empresa que tem tantos funcionários. Não tem isso. A gente tem a Josi, né, que a gente teve o prazer de ouvir e acompanhar o crescimento da potência do que é a Josi, da tapioca da Josi. A gente tem vamos pensar a Carrinha. Exatamente, da Santa Lola. E o que é a Santa Lola, inclusive, é uma das pessoas
esses 2 nomes que eu disse, eu quero ter o prazer de poder trazer essa turma todinha aqui, né? Mas o que é a Santa Lola a nível norte e nordeste? Não só Santa Lola, como Pés e Cia, Pezinho e Cia, uma loja que tinha infantil. Sim. Eu falo assim, precisou chegar alguém de fora para fazer acontecer? Não vai nesse viés, não é nessa mentalidade. Até porque a gente sabe que santo de casa não faz milagre. Nós estamos aqui para somar, todos nós estamos aqui de passagem. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não posso estar. Isso aqui vai ter continuidade. A gente precisa entender, ter consciência que hoje nós estamos aonde nós estamos, porque nós tivemos mulheres lá atrás que abriram as portas para nós. Nós tivemos 2 grandes presidentes aqui das entidades classistas, que foi a dona Benê Campos, a Célia, que estiveram à frente de uma entidade, né? E através delas, do poder da caneta delas, que hoje nós temos voz e ação dentro também de uma associação comercial, né? Então, hoje, historicamente, nós estamos compondo uma diretoria da SEB, Associação Comercial, o presidente Fábio Nogueira, quero mandar um abraço para ele, um querido, um presidente que foi super sensível, tá? A nossa representação, entende a força da mulher, a representação feminina. E nós hoje compomos hoje uma diretoria com 9 mulheres e 4 homens. Historicamente em Barreiras. Então nós precisamos saber que nós temos na nossa cidade de Barreiras mulheres que são referência. E aí quando eu trago a Carla para você, vamos conversar com a Carla. O que a Carla tem para falar de um comércio de 30 anos atrás de Barreiras? Carla, como que vendia aqui? Como que se vendia aqui em Barreiras há 30 anos atrás? Como que eram as lojas? Tinha vitrine? Quais eram as preocupações? Era no fax? Era na notinha? Vendia? Eu, como eu estou há 20 anos já em Barreiras, então eu comprava na Pés e Cia no crediário. Né? Tinha médico na época que atendia consulta em troca de galinha. Lembra disso? 35. Eu não sou dessa época, não é nada. Mas eu lembro, né, de conversas com os amigos assim, da melhor idade, que fala que antigamente a moeda de valor de dinheiro era um porquinho, era uma galinha. Tinha médico que entendia a situação ali, não tinha o dinheiro e recebia a galinha. Como que era, Carla? Então, aí você vê a história da Carla, uma mulher no ápice, fecha Pés e Cia com faturamento, e aí você vê que nem tudo é sobre dinheiro. Como que você fecha uma empresa num faturamento, num lucro? Não fecha uma empresa no débito não, no negativo não, é no lucro, para dar direcionamento a outras frentes, com outras prioridades, que ali ela entende, né? Então, me impacta. Andar com uma mulher dessa me impacta toda a vida. E eu te digo mais, até por vocês, né? Eu tô falando com você porque hoje você tá representando o grupo, mas a Mila, a Rejane, que são as pessoas que estão à frente do grupo, da importância disso para nós que entramos, que fomos convidadas, que fazemos parte disso. Eu que estou há 20 anos, então eu cheguei, conheço uma menina, conheço a Pés e Cia, conheço a Casa Campos, conheço várias lojas e hoje eu estou num grupo onde eu faço parte e estou tratando com elas no mesmo grau de igualdade. Eu lembro que quando eu olhei, Benê Campos entrou no grupo, você não tem noção da sensação que eu tive. De dizer, caramba, eu faço parte de um grupo de empreendedoras onde Dona Benê Campos faz parte. Sabe, eu estou há 2 anos num segmento, cada um no seu espaço, mas olha para isso. Então, talvez vocês não tenham ideia de como isso funciona. Eu acho que cada uma, na verdade, recebe toca de uma forma, né? Mexe de uma forma. Então eu queria aproveitar esse momento para falar talvez vocês saibam, mas eu quero aproveitar a oportunidade do tão grande que é isso, sabe? E de como ele representa, é o que eu disse, cada um na sua área, cada um da sua forma. Eu, Nâmbia, me sinto realmente privilegiada em estar participando desse grupo, porque eu tenho a oportunidade, ter acesso a todas essas pessoas e até a imagem, a visão de como a gente troca figurinha. Imagina eu trocar figurinha num carro que tem 30 anos e eu poder falar e ela dá. E quantas vezes, né, nas nossas reuniões isso é colocado e todo mundo se mobiliza para não, faz assim, faz assado, vamos se juntar para lá, tem um evento de
fulano, vamos lá, vamos prestigiar. E vocês puderam trazer isso, né? Então, quanto barreiras ganha com isso? É horrível. Eu falo, enquanto empresário, a gente fazia um café da manhã para o lançamento de uma campanha, de algo, e você faz a compra daquele café, serve com excelência, não tem ninguém no estabelecimento. E eu falo, gente, é inadmissível nós como rede, né, não estarmos ali no mínimo entre 15 e 20 pessoas ali prestigiando aquela empresária. Não tem como. Então a gente faz acontecer mesmo. Não existe, você sabe, né, entre nós, não existe competição entre nós na nossa rede, até porque nós não disputamos o mesmo segmento. Então isso nos deixa mais confortável de pegarmos na mão uma das outras, né, e fazermos acontecer. Além da dona Benê, gente, uma empresa que existe há mais de 80 anos, um CNPJ, 80 anos, não sei se 80, 90, pelo amor de Deus, isso é uma referência. Outra pessoa que eu trago como referência, como eu falo assim, a gente fala da vida da empresária, né? Nós passamos agora um Festival Primavera, né? Que foi um divisor de água na nossa rede, né? De águas, né? Na nossa rede, porque nós tivemos a oportunidade de expor os nossos serviços e produtos ali, e nós tivemos empreendedoras que empreendiam dentro de casa, e através dessa oportunidade, na próxima semana eu vou montar minha empresa, eu quero crescer, e assim fez, que é a Isa, né? E eu também, Isa maravilhosa, os sequilhos. E isso, inclusive, aconteceu comigo, né? Eu atendi em casa, eu tinha minha sala em casa, eu já fazia os meus atendimentos e tal, e o grupo foi um dos motivos, assim, combustível que fez, não, realmente eu preciso de um espaço, né? A coisa tá crescendo e você ouvir de um, de outro, não vai, faz, é assim, isso encoraja. Então eu sou a prova. E aí disso. Eu trago a referência dessa empresária porque foi também neste momento que foi um divisor, que aí eu sabia que eu poderia continuar na rede. Eu falei, será que é isso aqui mesmo? Será que vai dar certo? E para mim aquele dia foi primordial, que foi aquela chuva. Nós pegamos uma chuva no último dia e a gente fez negócio, a gente fez muito negócio naquela feira. Nós já estávamos felizes de estarmos naquele lugar, estávamos com a língua doendo de tantas entrevistas e televisão e rádio, todo mundo aparecendo, ganhando a sua visibilidade, ganhando o seu espaço, mostrando o seu trabalho. Foi lindo. E quando eu vi que eu estava no caminho certo, que valia a pena nós estarmos juntas, né? Foi quando veio a chuva e que eu olhei para o lado, eu falei, e agora? A chuva subiu, chegou nos nossos joelhos, a gente vai sair, a gente vai embora e vai perder todos os nossos móveis ou a gente vai lutar? E a gente tinha um risco iminente ali, né? Elétrico, né? Sim. De sermos eletrocutados, alguma coisa assim. De repente, nós vamos ficar. Eu falei, então todas vamos ficar. Até a última ficar, nós vamos ficar. E eu olhei 8 mulheres carregando um sofá pesado. E a gente carregou aquele sofá, colocou tapetes nas costas. E nós não tivemos tanta perda ali. Quando eu olhei para aquelas mulheres com as águas assim, no meio da perna, e a gente lutando para salvar as coisas, eu olhei aquilo, falei, gente, isso aqui é um grupo. Em 40 minutos, a empresária Josa conseguiu colocar 2 caminhões ali para tentar nos ajudar a socorrer e a gente salvar, né? E eu fiquei olhando, e depois eu tive, né, um momento que eu falo isso para ela, eu falei em público e repito, quem é que você pode contar no meio de uma tempestade? Você, empresário, você, empreendedor, você que tem um empresário, que tem um funcionário, conta aí para mim, não precisa nem me contar, só reflete, para quem que você pode ligar no meio da noite, debaixo de uma tempestade, que alguém vai sair da sua casa para te socorrer, para te salvar? E quando eu olho para a Josa, eu vejo isso, o respeito, sabe? A integridade, a forma que ela trata os seus colaboradores. É sobre isso. Sabe aquela historinha de tratar o porteiro, o garçom? Diz muito mais sobre você? Pensa aí, quem é que você pode ligar numa madrugada, porque estava todo mundo alagado na cidade? Quem é que você vai ligar para te socorrer? Em 40 minutos chegou esse caminhão para nos salvar todas.
Não foi só foi ela, não. Foi para salvar todas naquele momento. E aquilo ali me impactou. Porque se você fosse uma empresária mediana, uma empresária soberba, que só olha para o seu umbigo, que só pensa no seu lucro, não olha para a saúde do seu funcionário, na qualidade de vida, como que o seu funcionário hoje trabalha, com certeza ela não teria tido, né, esse suporte, essa assistência. Então isso diz muito mais sobre a forma que ela gerencia. Com certeza. Uma mulher de excelência, eu sou apaixonada nessa rede, E uma mulher dessa fazer parte de um grupo onde tem, né, tantos iniciantes, isso é muito bacana. Realmente, eu acho que a gente tem uma linda história ainda. Acho que muita coisa vem. E tem uma história fantástica por trás de cada uma história de batalha, né, de luta. E cada encontro é isso, né? A gente tem a oportunidade de, porque como cada dia que passa o grupo tá maior, a gente tem a oportunidade de ouvir um pouco mais a história. Então, o último mesmo eu chorei horrores. Toda hora vinha uma contar alguma coisa e sai de lá, meu Deus. A gente chora, pega na mão, vamos te ajudar. Eu me aconselho. A gente se emociona mesmo com a outra e a gente sai de lá cheio de vontade, né? Eu ligo para elas, principalmente para as mais experientes no mercado, peço ajuda, como que eu faço, como que eu devo tratar essa informação, peço ajuda em questão de quesito empresarial, de negócios mesmo. Josa, quando eu vou tomar uma decisão, às vezes eu peço opinião também, é assim. E como é um grupo de mulheres, né? Porque poderia ser um grupo de empreendedores, né? E aí a gente mistura. Mas nesse caso é um grupo de mulheres, então na maioria são mães, né? E aí eu vou aproveitar que a gente está no mês das mães e para falar um pouco também sobre isso. Você citou durante a nossa conversa, houve um momento que você falou como você engravidou, então toda entrevista que eu converso, que é mãe, tem sempre esse momento da gravidez, né? A gente recalcula a rota. A mulher tende a fazer isso. Então, no nosso grupo, a gente pode ter várias experiências nesse sentido. Algum caso para contar comigo foi assim, com você foi assim. Eu queria entender como é que foi. Você citou no momento que você não teve mãe, né? Que você foi criado pelos seus avós e tal. E como é que para uma mulher que não teve mãe, ser mãe, né? A gente sai dessa condição, eu acho que, de filha, né? Como eu fui filha, então o que eu não quero que os meus filhos... como é que você se coloca no momento que eu estou grávida? Então agora é a hora de colocar em prática o que eu não tive? Eu vou tentar controlar as minhas emoções quando eu falo um pouquinho sobre isso, porque mexe muito comigo sobre isso, né? Essa parte. Vamos lá. Quando a minha mãe apareceu, eu já estava criada pela minha avó. Então, toda a referência que eu tenho de caráter forjado, os meus princípios, os meus valores, vieram através da criação que a minha avó me deu. Então, eu tenho aquela, assim, afago, loucura na minha avó, uma vida toda, e que faleceu há 2 anos no Covid, né? Mas já estava velhinha, a gente fala descansou, né? Então, toda a referência que eu tenho veio através da minha avó. Quando eu casei muito nova. Eu tinha 19 anos e eu desejei muito ter um filho. Muito, muito, muito mesmo. Todas as minhas gravidezes foram desejadas. Porém, Nâmbia, eu tive 4 gestações para 2 filhos vivos. Então, a minha primeira gravidez aconteceu depois de 3 anos de casada. E na primeira morfológica, então, depois de 3 anos, eu não entendi porque eu não engravidava, né? Já tinha parado o anticoncepcional e eu não engravidava. E aí, quando eu engravidei, eu tava fazendo aquela morfológica bonitinha, acho que 3º, 4º mês, foi identificado uma cardiopatia no feto, o lado esquerdo do coração não tinha formado, chamada hipoplasia do ventrículo esquerdo. E naquela época, quase não se falava dessa cardiopatia, que era totalmente incompatível com a vida, né? Não nascia crianças com aquela cardiopatia. E em Goiânia só tinha 5 casos de crianças que nasceram com essa cardiopatia. E todas vieram a óbito. A chance de vida era 5%. Porém, na época do Orkut, lembra do Orkut? Eu descobri uma comunidade no Orkut de mães que tiveram filhos com essa cardiopatia, né, que nasceram em São Paulo. E aí, fazendo, na época, um eco fetal com uma médica que tinha feito uma residência na Beneficência Portuguesa, ela falou para mim, olha,
pode ir embora para São Paulo. Aqui não tem, em Goiânia, suporte, assistência, só teve 5 casos com essa cardiopatia e vai nascer e morrer. Mas a única chance ainda que tem é São Paulo, através de um médico. E aí eu fui pesquisar tudo sobre a cardiopatia, tudo sobre esse médico, e eu já tinha percorrido vários, né, médicos em Goiânia, e todos me deram com a porta na cara. Ninguém queria, nem meu obstetra não queria mais, porque não tinha o que fazer. Sim. E todo mundo muito com dó de mim, aquele jeito, não tem o que fazer, fui para São Paulo. E assim eu fiz, conheci, passei por consulta com esse médico. A partir do 8º mês eu fiquei em São Paulo, porque a criança tinha que nascer com a equipe dele, dentro dos cuidados dele, né? É um hospital escola. E assim minha filha nasceu, eu entrei em trabalho de parto. Quando a minha filha nasceu, eu lembro do parto, lembro numa sala, tinha umas 40 pessoas assistindo esse parto. E eu não entendia nada, porque eu era uma menina de 23 anos. Eu não entendia nada que estava acontecendo. Eu só queria minha filha viva. Aí minha filha nasceu. Quando a minha filha nasceu, já colocaram ela rapidinho e já foram entubados. E aí eu fui pro quarto. E aí eu lembro do meu marido chegar e falar assim: amor, além da cardiopatia, a Maria Luísa nasceu com uma síndrome um pouquinho diferente. Não é EDAL, mas é uma síndrome também que vai... bacana, mas que vai atrapalhar mais um pouquinho o andamento do procedimento do coraçãozinho. Porque ia passar por um transplante, não um transplante, ia passar por algumas cirurgias para aguardar até 7 anos um transplante por lei e tudo mais. Eu sei que no 3º dia, eles estavam preparando a minha filha para a primeira cirurgia, e aí a minha filha deu ocorrência, intercorrência, teve as paradas cardíacas, e assim foi. Sei que com 7 dias a minha filha faleceu, e eu volto então para Goiânia para enterrar a minha filha, a tão desejada filha, que todos almejavam, né? Toda almejava, minha família, meu marido. E aí eu lembro, foi uma loucura estar naquele lugar. Eu lembro que na enfermaria daquele hospital, eu fiquei numa enfermaria que tinha 17 mães. E aí, nesses 7 dias, e toda hora, de manhã e à tarde, o carrinho passava com as crianças para amamentar. E quando aquele hospital parece que é uma cidade, né? Tanto que ele é grande. E aí eu escutava o barulho do carrinho e as crianças chorando. Aí eu fingia que eu estava dormindo, porque eu era a única no quarto que não tinha criança. E eu fiquei naquele quarto 3 dias até eu ser liberada para o hotel. E aí eu fingia que eu dormia. Aí eu lembro que eu comecei a ficar meio louca. Eu não sabia se eu estava vivendo uma realidade ou se era uma mentira. Porque aquele choro, aquelas crianças, sabe? Eu comecei a ter... Foi quando a minha filha prepararam ela novamente para a cirurgia. Aí eles chamam a gente, já falou... Eu já tinha dado 3 paradas cardíacas. E aí eu subi para UTI, fiz uma oração, que até então eu estava orando para minha filha, que eu queria ela viva. Sim. E aí na hora que eu vi que não dava mais, que eu cheguei, o médico falou: ela não aguenta uma picada. Ela não aguenta uma picada. Mas, e aí eu fiz uma oração de entrega. Eu lembro quando eu cheguei no hotel, e aí eles me ligaram, né? E aí minha irmã já estava na cidade, e a minha irmã já tinha organizado tudo. Então, assim... Foi... E isso foi a sua primeira... A minha primeira gestação. Como tentar um novo? Depois de 4 anos eu tentei novamente, e aí veio o Luciano Filho. Saudável. Entre o Luciano Filho e a Heloísa tive uma tubária, e aí eu desisti. Aí depois de 7 anos, eu falei, eu acho que eu estou preparada para mais uma. E aí eu planejei, parei com a Heloísa, e aí tive a gravidez dos sonhos com a Heloísa. Porque aí eu estava... eu pude aproveitar, fazer book, eu passei por todos os exames, eu estava bem, estava tudo bem, eu já estava confiante. E quando eu vi que era uma menina, né? E eu falei, gente, o Senhor me presenteou, né, com uma menina, né? Eu perdi uma, mas foi assim... Deus é fiel, foi impactante. Então, quando você fala mãe, quando você fala em família, eu sonhei muito para ter a família que eu tenho hoje.
Porque eu não tive família, né? Eu não tive essa referência. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava ser a mãe que eu sou hoje. Então, ser mãe é uma dádiva de Deus. Não é ninguém te ensina a ser mãe. Não existe fórmula. Vou te ensinar a criar um filho. Não existe isso. Mãe é ser dádiva. Porque como que eu consigo ser a mãe para os meus filhos que eu não tive? Como eu tenho paciência de sentar com meu filho, de educar minha filha se eu não fui? E nesse processo da minha criação, a minha avó foi uma referência. Só que as mães das minhas amigas foram muito mais. Porque a minha avó, quando ela me criou, ela tinha mais de 70 anos. E quando você pega a fase da adolescência, como que você vai conversar com a menina que você vai menstruar, que você vai começar a namorar, que tem que tomar cuidado com a mãozinha, com aquilo, com o namoradinho? Então, as mães das minhas amigas foram, assim, maravilhosas. Não me julgaram, porque a gente julga filha de família desestruturada. Aquela ali não tem mãe, não. Amiguinha de fulano na escola não tem mãe, não tem pai. Então, não serve para ser amiga do meu filho. Não serve para se relacionar. Porque as pessoas são assim, mas muito pelo contrário, as mães dos meus amigos, das minhas amigas me acolheram, me abraçaram, me ensinaram. Eu lembro de uma música da Cássia Eller. Eu ando na rua, eu fui criada na rua, eu me vejo muito assim, fui muito bem criada, sabe? Pelas pessoas que me acolheram. E você tem, por não ter tido essa presença, né, da mãe, você se sente hoje uma mãe mais permissiva? Não. De querer suprir tudo e deixar... Não. Pode ou você ainda assim tem esse... Não. Eu estava até brincando antes de entrar aqui. A gente está na fase agora, eu tenho um filho de 12, o Luciano filho está com 12 e a Heloísa com 5, né? Então eu estou na fase da mãe chata. Mãe chata. Nada pode, não pode videogame, não pode celular, o celular é controlado, e não pode isso, não pode aquilo. Estamos nessa fase, né? Prefere o pai, porque o pai é maravilhoso, meu pai, a Heloísa chama o pai dela de meu marido, e o pai é o super-herói, né? Porque então, assim, eu sou a mãe chata agora, que nada pode, tem que estudar, tem hora pra tudo. Por quê? Eu também não tive muito isso. Né? Então, assim, eu fui criada de uma outra forma. Meus avós eram muito severos, né? Eu fui educada de bater, né? Da varinha, de goiaba. Hoje não, né? Hoje funciona mais e de fato funciona com os meus filhos. O diálogo, o castigo, você não vai. Então a gente está naquela fase de forjar o caráter deles, de princípios, de valores, de impor limites, e tem que pôr, e posso ser mãe chata, e vou continuar sendo a mãe chata, porque e no futuro o agradecimento é melhor eu pôr agora do que a rua ensinar por si só, com né? Com certeza. Então eu estou vivendo esse período. E você, quando você fala do manual, é impressionante, né? Não vem manual e a gente aprende de fato a ser mãe quando o filho aparece, porque a gente percebe mulheres, meninas, que são muito ligadas à criança, que tem todo o jeito, o trato, né? Já pega, já faz. Eu nunca fui essa menina. Eu acho que o primeiro recém-nascido que eu peguei no colo foi o meu filho. Então eu nunca tinha pegado um recém-nascido. Eu nunca fui habilidosa. Achava que, não sei, não vou pegar e tal. E eu percebia, inclusive, a surpresa, assim, do meu marido e o encantamento ao mesmo tempo. Quando meu filho chegou, pá, é meu. E aí, mas você teve a cesariana, não pode isso? Não, eu posso sim. Quem vai dar o primeiro banho sou eu, quem vai fazer isso, o choro eu já sabia o que era. Eu tava em cima o tempo inteiro e eu acho que ele olhava assim e dizia assim, meu Deus, como assim? Essa mulher faz isso tudo, né? E ele acho que ficou surpreso e ao mesmo tempo... E outra coisa, a gente vê até o amor do casal, como mexe, porque às vezes eu digo pra ele, falo assim, amor... Já existia um amor do marido e mulher quando a gente aceita um outro e tal, mas quando vem o filho e a gente vê você, a forma em que você trata, né, nesse caso o meu filho é o nosso filho, mas quando a gente tem uma visão ali do meu, o amor, né, a multiplicação. Ou aumenta ou não. Ou tem casamentos que não suportam, porque tipo, você espera aquele pai, você espera aquele parceiro e de repente a coisa não acontece e aí vem meio frustrante, vem uma decepção. Mas quando você vê aquele homem cuidando, junto, né, ensinando, educando, aquela admiração que você já acha que, caramba, como isso é bacana. E que história. É a multiplicação do amor, os filhos, né, nós falamos, né. E
e tá tudo certo. E trancos e barrancos a gente vai levando, trabalhando. Quando você me disse assim, foi um divisor, a maternidade foi um divisor, porque aí eu largo a estabilidade de ter um emprego bom, né, seletista de uma federação e falo assim, agora eu vou seguir em carreira solo. Então agora é eu por mim mesma, eu por eu. E então assim, nada veio de graça. Tudo que a gente construiu, que está construindo, foi trabalhado. Então eu não sei o que é ganhar nada. Eu vou te dar um iPhone, eu vou te dar. Ninguém dá nada. E eu ensino muito para os meus filhos. A gente chega hoje, a gente coloca as crianças hoje para sentar. Você quer comer o quê? Aonde? Na nossa época você escolhia o que você ia comer? Não. A gente comia o que pedia, o que as pessoas iam pagar, era o que pedia ali. Agora, chega lá, quer batata? Você quer que você quer comer? Primeira coisa que a gente pergunta. Quando não, eles pedem logo o cardápio. Eu quero ver o cardápio, mas eu ainda eu digo, peraí, calma. Dou uma opção ou outra, mas se começar com muito... Calma aí, vamos ver. Papai e mamãe vai escolher e a gente vai ver. Claro, Nambi, que os tempos mudaram. Tudo certo. Morremos, né? Sim. Nós tivemos dois tempos, o antes do ano 2000 e o depois. Qual que era a única certeza que a gente tinha no ano 2000? Você lembra? Não vai lembrar? É que do fim do... O mundo ia acabar. Eu era pequena. Jesus amado, o 2000 vai acabar. Eu não vou casar. O que eu vou fazer? A única certeza que a gente tinha é que o mundo ia acabar. E realmente acabou. Porque quando chegou o ano 2000, o analógico acabou e entrou o tech. Né? Entrou uma outra era. Então, assim, eu tento muito... Então, mudou, mas eu preciso deixar algumas raízes, preservar algumas raízes dos meus filhos, que não é o que eles querem, que eles vão ter na mão deles, né? Eles nunca tiveram celular. Os limites são necessários, né? Não tinha celular. Aí, agora, com o lockdown, que nós tivemos isso, eles têm a celular. Agora gerou um outro problema, o vício na internet. Então, esses dias eu conversei com uma psicóloga e uma profissional da escola. Esse diálogo tem que ser feito agora a 4 mãos. Não é porque a culpa é dos pais. Não, a culpa não existe, não é impositivo, você é o culpado de algo. Não, acho que a gente precisa agora construir esse diálogo a 4 mãos, nos ajudarmos, não é quem é culpado, porque não existe culpado. Porque há 2 anos atrás, o seu filho, eu tenho certeza que não tinha celular, ele não era viciado. E hoje o vício na tela é comprovado pela Organização de Saúde que é o vício. Depois eu até compartilho com você lá que é comprovado vício. Tratamento. Lá em casa a gente adotou o seguinte, um dia com e um dia sem. Então um dia pode celular, outro dia não pode. E para desbloquear o celular, assim, ter o direito do celular no dia seguinte, manter essa regra, precisa ler, precisa ter algumas para poder eles terem acesso. E no dia que pode, depois de todas as atividades, depois fez tudo, jantou, já tá de pijama, e a gente libera ali um tempo, e aí eles aproveitam, né, olham aqui, e depois vai, porque era uma ansiedade. A princípio a gente já tinha determinado o horário, tá? À noite, tá a hora. Mas chegava assim, tá chegando a noite, chegando jantar, vou jantar. A criança comia assim, querendo acabar logo, porque é a hora que eu vou ter o meu celular. Eu falei, então não tá funcionando, porque tá gerando ansiedade. A gente, então, peraí, calma, vocês estão muito nervosos por causa desse celular, muito ansiosos, vamos acabar. Então, vai ter um dia com e um dia sem. E a gente foi tentando, aí nesse dia a gente começou a ver que eles fazem outras coisas, eles buscam outros, os irmãos assistem um programa junto, a gente faz alguma coisa juntos. Eu também falei pro meu marido, uma vez que a gente tirou essa diversão deles, a gente também precisa oferecer, mostrar que pode ser bom. Então é importante que pai e mãe esteja junto do processo, né? E esse processo é o mais importante. Só observar, eu tenho uma filha de 5 anos que ela tem um vocabulário que não é o meu, e nem do pai, é do YouTube que ela assiste. Então, esse diálogo precisa ser construído a 4 mãos, a gente precisa, eu coloquei esse dia, a gente precisa dessa informação, a gente precisa da ajuda dos psicólogos agora, para nos ajudar a sair dessa bolha. A escola também tem feito um trabalho maravilhoso, dando esse suporte às mães, né, nessa tratativa, nos orientando, nos ajudando quanto a isso. Então, tá bacana, mas não impor. Que
terceirizar responsabilidades. Sim. Não é sobre isso, não é essa narrativa. É agora a gente construir juntos, né, essa solução, acharmos essa solução para que a gente possa sair. Mas assim, é muito bom. É uma satisfação, é uma A gente realização. consegue ver sem, né? Como é que eu era antes? Nem sei. Como é que era a minha vida antes de ter? E Nâmbia, a minha vida é muito louca quando você fala assim de mãe empreendedora. Você me acompanha um pouquinho, quem me assiste, né, pelo Instagram vê. Só quem tá ali dentro para entender. Eu tenho uma equipe que me ajuda, um suporte. Mas assim, eu levanto 6:30 da manhã e chego em casa 8, 9 horas, entre idas e vindas, escola, o horário de estudar, entre isso e aquilo. É pauleira. Uma luta, eu sei. Mas Compartilho. há uma satisfação, há uma recompensa. Eu vejo no meu filho princípios, eu vejo ali valores, eu vejo, né, que há uma recompensa, todo esse sacrifício que nós temos feito. E que história, né? Que lindo, assim, tudo que você contou. Obrigada por compartilhar algo tão íntimo, tão da sua vida. E é muito bacana porque a gente vê essa força em você. Não falar de qualquer assunto. Você tem essa... É o que eu coloquei na apresentação, né? Tem um brilho, tem uma energia, tem uma luz que a gente percebe. E é bom a gente saber que pessoas assim, elas também passaram por problemas, elas também passaram por dificuldades. E é a hora que a gente entende que o que é que eu vou fazer com esse problema que eu tenho na minha vida? Ele vai me parar ou ele vai ser o combustível para eu seguir e ser mais forte e ser melhor, né? Inclusive ensinar a gente o que não fazer, né? Como o que eu não quero, porque as pessoas às vezes param no problema e dizem, ai, acabou isso pra mim, e não, mas eu vou usar isso aqui pra dizer assim, não, isso é o que eu não quero pra minha vida, isso é o que eu não quero aceitar e ter uma vida diferente. É difícil, não é fácil se expor, né? Eu nunca gostei de falar sobre isso, porque a gente se expõe, a gente fica muito vulnerável, né? Abre muito a nossa intimidade. Eu acho que eu nunca falei sobre isso abertamente, né? Da minha primeira gestação. E eu que quero agradecer mais uma vez. Vale sim, eu acho que a gente tem muito aqui somar. Não é sobre o que você tem, é como eu posso te ajudar. Eu tenho essa narrativa, é a máxima que me norteia. Eu não quero saber o que você é, o que você tem, o seu sobrenome. Eu quero saber como que eu posso ser bênção na sua vida, como eu posso somar com você. E é isso, quem nos acompanha sabe, né? Eu pego o microfone e 10 falam junto comigo. Eu nunca vou abrir a porta para uma pessoa passar. É sempre para que várias possam passar e entrar comigo. Eu nunca entro num ambiente onde eu seja destaque. Não é sobre mim, é sobre um grupo, é sobre uma rede a qual eu tenho responsabilidade sobre ela. E eu puxo para mim mesma, eu tomo essa frente e de ser ponte, para que todas possam passar, para que nós possamos passar juntas nisso aí. Amém. Estamos então todos no mesmo propósito. É esse o objetivo desse videocast, né? Exatamente isso. Imagina se eu soubesse todas essas histórias aqui e guardasse naquela porta só pra mim, não podia. Por isso que eu precisava abrir isso pra você também ter a oportunidade de ouvir histórias como essa, te inspirar, te fazer forte, te fazer grande. Deus está acima de todos. E Ele tem um propósito na minha vida, Ele tem um propósito na sua, Ele tem um propósito na sua também. Para todas nós. Né? E vamos agora encerrar, mas peraí, temos um quadro. Temos um quadro para finalizar. Quem senta aqui tem que ter esse momento para falar sobre estilo, né? Então vamos agora falar. Quando a gente chega nesse momento, eu preciso agradecer e aproveitar para falar da minha patrocinadora mega que tá me vestindo, Liz Multibrand, que tá, olha, uma loja que vale a pena conhecer, né? É uma loja assim, eu acho que o tamanho, a estrutura, a beleza da loja, eu realmente fiquei encantada. E Liz está com uma proposta nova, né? É uma loja que já existe há muitos anos, mas que vem aí com várias marcas, tá? Ela tá mudando o conceito da loja, o público, né? Ela entendeu que ela precisava atender um outro público. Então, hoje a Liz tem marcas como Amarante, Cantão, Oh Boy. Então, assim, recheado. Então, eu quero agradecer e temos desconto. Claro, minha filha, porque quem chega aqui tem que compartilhar, o negócio aqui é compartilhar. Então a gente conseguiu um desconto com a Liz. Tem um QR Code aqui na tela, então você vai pegar seu celular, botar bonito ali na telinha, vai aparecer um desconto do Café Cor e Estilo e aproveita o mês das mães, já compra um presente para sua mãe, vai lá, garante
esse desconto, não perde essa oportunidade, tá? Ele tem validade até o dia 31 de maio. Então, esse mês ainda, compra, se já passou o Dia das Mães, compra um presente para a mãe, para a irmã, para você. Vai conhecer a loja, que vale a pena. E a gente vai fazer um quadrozinho, todo mundo que senta aqui participa, que é com estilo ou sem estilo. Se cair com estilo, eu vou te fazer perguntas sobre estilo, o que é que você usa, o que você gosta. Se for sem estilo, a gente vai perguntar, assim, coisas bem aleatórias. Puxa uma cartinha com estilo. Vamos saber mais do estilo dessa pessoa, o que é que ela gosta, o que é que ela veste. Vamos que vamos aqui. Compras. No quesito compras, o que é seu ponto fraco? Quando você menos espera, comprei de novo. Bolsa. Bolsa. Amo bolsas. Eu tenho uma... Amo bolsas de couro. Não me visto por marcas. Sim. Não sou antenada a marcas, mas eu gosto de bolsas de couro, de qualidade, com ferros que têm durabilidade, que não vão oxidar, com corrente boa. Eu gosto disso. E você é daquele tipo compulsiva ou controlada? Hoje controlada. Hoje. A pessoa é evoluída. Hoje. O que é que você não usa? Isso aí não me deem para vestir que eu não... Hoje que eu não uso. Roupa estampada? Uhum. Estampadão. Estampadão. Não vai. Não. Primeiro você veste a calcinha ou o sutiã? O sutiã. Biquíni ou maiô? Biquíni. Ela é do biquinizinho, é isso. Muita conversa, eu falei pra vocês que tinha conversa boa hoje. Emocionou, a gente riu, a gente aprendeu, a gente se emocionou. Eu chorei. Né? Foi um programa lindo. Muito só agradecer obrigada. mais uma vez. Quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade. Quero te desejar toda sorte. Que Deus continue te abençoando ricamente. Você tem sido bênção nessa cidade. Você é uma bênção nas amigas empreendedoras. Eu já tive a oportunidade de falar isso para você. Muito bom. Eu não tenho dúvidas, né, do seu sucesso. E eu falo para você assim, Nâmbia, eu já tive gatilhos, insegurança de como me vestir. Então, você tem um papel primordial a nos ajudar, a nos conhecer, né, como mulher. Então, assim, eu tenho que te desejar toda sorte de bênçãos e que você continue a brilhar. Amém. Obrigada. E para encerrar, agradecer novamente aos nossos patrocinadores e apoiadores. Estão todos aqui. A gente tem Cheirinho Bom, a gente tem Liz Multibrands, a gente tem Amigas Empreendedoras, claro, apoiadora, Capelli Concept e doutora Vanessa Suelen, que ela dá o nosso Botox, né? Deixa o nosso Botox em dias. Tô atrasada, Vanessa Suelen. A minha filha, ela tá atendendo o mundo todo. Tô em Brasília, tô em Salvador, tô em Nova York, né? É isso aí. Beijo, fiquem com Deus. Obrigada. Se inscrevam no canal, compartilha. Foi lindo. E até quarta-feira que tem vídeo novo no canal.